E eu vou começar agora fazendo a parte de preenchimento. Eu vou começar aqui por baixo, fazendo a parte da mandala. E eu quero que vocês prestem atenção, mais ou menos no movimento que eu faço, tá? Eu começo fazendo ali o pontilismo na parte de baixo, que ela é mais escura. E repara no movimento que eu vou fazendo, como eu avanço um pedaço, fica um pedacinho sem pontos, e aí eu volto preenchendo. E eu faço isso durante todo o processo praticamente da tatu, porque me facilita de eu controlar mais ou menos a quantidade de pontos que eu estou colocando. Eu vou fazendo esse movimento mais circular e eu volto preenchendo mais ou menos na mesma distância que eu estou fazendo os primeiros pontos. E é interessante você começar pela parte mais escura para você ter a noção ali da quantidade de pontos que você vai precisar para chegar na tonalidade que você quer, tá? E tenta fazer um preenchimento mais uniforme da parte toda, mesmo que você comece pela parte escura. E aí, depois que a gente faz a limpeza, você vê mais ou menos como ficou. E aí você vai preenchendo, colocando mais pontos aonde precisa. No caso aí, nesse biquinho, que ele é mais escuro, eu vou fazer uma concentração maior. E aí eu sigo já fazendo esse degradê e eu vou subindo e colocando pontos aonde realmente precisa. Nas partes onde são mais claras, você controla exatamente na quantidade de pontos. Uma coisa interessante para fazer, se por um acaso você nunca trabalhou com pontilhismo, ou pretende começar a fazer pontilhismo ou para usar como textura, você pode testar isso antes ou em EVA, ou em pele artificial, ou até mesmo em pele de porco mesmo, e fazer vários quadradinhos ou triângulos, sei lá, pega um pedaço e tenta preencher eles com uma quantidade pequena de pontos, que ele fique mais uniforme, e aí você vai fazendo no outro um pouco mais escuro, com um pouco mais de ponto, e aí você começa a perceber as diferenças e as nuances. O que eu realmente não aconselho a fazer quando você for trabalhar com pontilhismo é fazer uma sequência de pontos sempre em linha, tipo muito uniforme. Isso não dá um efeito muito legal no pontilhismo, e se você tenta fazer sempre assim esse trabalho com linhas, além de você não conseguir fazer um trabalho de sombreado, um degradê legal, você vai ficar com esse pontilhismo todo marcado. E a ideia é que os pontos eles sejam mais jogados e não exatamente simétricos ali a posição entre eles. É um dos motivos que eu costumo trabalhar fazendo mais ou menos, tipo, eu avanço um pouco e volto, avanço e volto. Faço alguns movimentos, tipo, mais ou circulares ou parecidos com o S. Assim. Você vai disponibilizando esses pontos de uma maneira mais jogada, mas mesmo que esteja nessa maneira mais jogada, ele tem que ter a quantidade de pontos similares ali. E para você conseguir fazer exatamente isso, quando você faz a parte da limpeza, você vê as partes onde ficaram menos pontos e fica aquelas manchas brancas. Você volta e só vai colocando pontos exatamente nessas partes específicas, tá? Que nem aí na parte da mandala, ela é basicamente de uma cor toda uniforme e tem esses pontos que são mais escuros, que é na parte da extremidade dela, que é onde vai fazer o degradê. Então, a profundidade dos pontos ela tem que ser mais ou menos a mesma, para que você tenha um preenchimento mais uniforme. Porque o que acaba dando até a impressão de pontos menores e dele ficar não tão escuro é geralmente na profundidade que a gente vai controlando. Se você faz um ponto tipo muito rapidinho, bem superficial, esse ponto ele tende a ficar mais claro, como se você tivesse diluído a tinta. Para o pontilismo, eu não gosto realmente de diluir a tinta, porque isso acaba confundindo muito na hora que a gente está fazendo. E assim que faz, parece que fica bom, só que na cicatrização fica muito estranho. Então eu prefiro trabalhar e controlar exatamente dessa maneira. Trabalhando apenas com o pigmento puro e fazendo esse controle nos pontos. Aí galera, beleza? Vem fazer parte da família. Valeu!